Eu estava, já fiz até um artigo sobre isso, né? Sites, aplicativos de namoro. Me separei, estou completando agora 2 anos de separado. Fui na casa de uma menina no Rio, a gente se conheceu, etc. Tal. Não foi nem por aplicativo, foi um amigo que apresentou, estive na casa dela, a gente estava por lá, etc. Tal. E aí chegou uma determinada hora que ela começou a, vou chamar de teleguiar. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E aquilo começou a me incomodar. E, de repente, alguma coisa, sem eu perceber, eu travei. Eu fiquei emburrado. Eu não eu tive uma sensação. E aquilo ali gerou uma reclamação com ela, uma reclamação, não digo delicada, foi um pouco agressiva, né? E ela teve uma reação que não foi legal, e eu trouxe isso para minha bancada. E precisei dar um nome. E aí eu chamei de gatilho do emburradinho. E aí eu comecei a pensar sobre essa palavra emburrado, né? Emburrado é você ficar burro. E olha que interessante, você trouxe aquela sensação, veio, eu não conhecia aquele gatilho foi acionado e eu não tive muito controle sobre a minha reação em relação àquilo. Na sequência, passaram um tempo, aí eu encontrei uma outra moça, que a gente chegou até a namorar, e aí se repetiu a situação. Mas naquele momento que se repetiu a situação, que veio a sensação, eu já tinha dado o nome. Eu falei, olha aí o gatilho do emburradinho. E aí a minha reação foi completamente diferente. Eu disse, olha, eu tenho esse gatilho, como é que a gente vai evitar isso? E aí então fizemos uma combinação, né, em termos assim de ingerência. Ela morava em outra casa, a minha forma de lidar com as coisas dela e as minhas coisas, e aquilo ali se tornou harmônico. E foi talvez um dos pontos altos, foi uma coisa criativa. Então, olha só que interessante. A gente tem áreas, e aí conversando com o Fernando, o único aluno que mora aqui na mesma cidade que eu, a gente caminha na quinta-feira, ele falou isso depois. Normalmente, o que acontece é que a gente passa de uma área X para uma área Y, ele falou lá os nomes, que eu não lembro exatamente quais são, mas eu acho que dá para a gente trabalhar, a partir das leituras que nós já fizemos, que a gente tem áreas no cérebro mais automáticas. E nós temos áreas do cérebro menos automáticas, em que a gente passa a ter mais controle sobre aquelas sensações. E aí, então, eu cheguei a colocar no artigo que pensar, refletir sobre determinado fenômeno, sobre determinada sensação, na verdade é você trazer aquilo de uma área mais automática para uma área menos automática. É você ir controlando, dominando e conhecendo os seus gatilhos e aumentando a capacidade de reflexão sobre eles. E isso tem a importância de nominar as percepções. E aí eu fiz uma escaladinha para a gente poder trabalhar, uma escalada em que eu digo, a primeira coisa que a gente tem é uma sensação, isso aí vem da Ayn Rand. A primeira coisa que você tem é uma sensação que você percebe que sentiu. Perceber que sentiu é nada além de perceber que sentiu algo. Mas aí você precisa dar um nome para aquele algo.
isto é um gatilho do emborradinho. Aí você deu um nome. No momento que você nominou, você trouxe para um outro, você desautomatizou aquela sensação, aquela percepção. Passada essa fase em que você deu uma coisa, você está conceituando. Você fez uma conceituação. Já deu um upgrade naquilo. Depois, no momento em que você começa a refletir sobre aquela conceituação, né? Bom, então, no momento em que eu fui teleguiado, naquele momento surgiu um gatilho, aquele gatilho disparou uma sensação automática, aquela sensação automática teve uma reação, como é que eu posso atuar sobre isso? E tudo isso, então, se chama teorização. A teorização é dentro da caminhada do pensar humano. E aí aqui eu boto 5 fatores para a gente trabalhar qualquer fenômeno. O fator causante é o que causa. O fator detonante é o que inicia o processo. Então, sei lá, eu posso ter sido teleguiado na minha família, não posso dizer exatamente qual foi o fator causante, mas eu suponho que existe alguma coisa na minha formação que aquilo me incomodava. Então é a causa. A causa não é... Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito. A causa não é o que a menina me disse, começou a me teleguiar. A causa vem antes. Aquilo ali foi o detonante. Aí depois tem um consequente. Eu não gostei, fiquei chateado. Aí vem o atuante. O que eu faço para que isso não aconteça? E depois vem o revisante. No momento que eu penso em revisar e digo, cara, melhorei, foi bom. Então, nesse caminho aqui funciona bem, esse caminho aqui não funciona. Né? Não, eu prefiro não falar nada. E aí, então, você não resolve o problema. Então, esse aqui não é bom, esse aqui é melhor. Então, você vai atuando. Se a gente parar para pensar, quando a gente pensa em melhorar a capacidade de pensar, é um pensamento mais científico. O papel da ciência é gerar reflexões sobre os fenômenos para a gente poder lidar melhor com eles. Então, conceituar, que eu estou falando de conceituar de maneira geral, é um processo que vai da sensação à teorização, e aí depois, então, a gente entra dentro da teorização em outros cenários, tipo filosofização. Foi um nome que eu dei aqui. Mas esse é outro papo. É isso. O que vocês dizem? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Alves, eu estou aqui na Escola dos Bimodais, acho que estou indo para a 4ª temporada, aí, junto aí com os bimodais, e eu posso afirmar aí, sem errar, com uma certeza razoável, que entrar para bimodais é o melhor investimento que eu fiz aí nos últimos anos. Realmente, assim, a escola ela traz todo um portfólio de conhecimento que você não acha por aí, entendeu? Um conhecimento de altíssima qualidade, a qualidade dos participantes é impressionante, sempre tem muita provocação, tanto do lado dos artigos do NEPOU, quanto do lado dos próprios alunos. Você encontra gente de background muito diferente, muito distinto. E eu vou falar para você, depois que eu comecei com os bimodais, assim, como aluno dos bimodais, a minha forma de pensar evoluiu muito, assim, o que eu consumo, como eu consumo, metodologia para isso, a forma como pensa, como enxerga os problemas, mudou completamente, assim. Acho que se você é uma pessoa que gosta de desafio intelectual, se quer ir um pouco além, a Bimodais definitivamente é a melhor opção que tem. Realmente, assim, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi aí nos últimos anos. E continuo aprendendo na Bimodais. Realmente foi um divisor de águas do ponto de vista intelectual. Para mim é realmente um grande prazer fazer